Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Encontre a série de Maclaurin de 1 sobre 1 menos x. Bem, para encontrarmos a série de Maclaurin de 1 sobre 1 menos x, inicialmente vamos em busca do polinômio de Maclaurin para 1 sobre 1 menos x. Lembrando que, pela definição de polinômio de Maclaurin, se f, ou seja, uma função f, puder ser derivada n vezes em x igual a zero, então define-se o enésimo polinômio de Maclaurin dessa função f como sendo Pn em função de x igual a f de zero mais f' no ponto zero, ou seja, a derivada da função f no ponto zero, vezes o x, mais f duas linhas, ou seja, a segunda derivada no ponto zero, vezes x ao quadrado, isto sobre 2 fatorial, mais f três linhas dx com x valendo zero, e vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Mas podemos escrever mais uma, a quarta derivada, f4, no ponto zero, para x à quarta, sobre 4 fatorial. E assim nós prosseguiríamos, até nós termos a enésima derivada, ou seja, fn, f de n, no ponto zero, com x elevado a n, sobre n fatorial. Bem, nesse contexto, então, o que nós vamos fazer é escrever inicialmente a nossa função de x. E a função de x é a descrita aqui para nós na questão. Ou seja, vamos fazer f de x como sendo igual a 1 sobre 1 menos x. E veja que nós precisamos da primeira, da segunda, da terceira, quarta derivadas e assim sucessivamente. Então, agora o nosso papel é o de ir em busca dessas derivadas. E é o que nós vamos fazer. Então, nesse contexto, lembrando que consideramos a f de x como sendo 1 sobre 1 menos x. Mas nós podemos reescrever esta função assim, f de x, que é igual a 1 menos x elevado a menos 1. E assim fazendo, podemos nos servir da seguinte derivada, y igual a uma função u elevado a n, cuja derivada será y', em que nós vamos ter aqui n vezes u elevado a n menos 1, e vezes u'. Bem, realizando então a busca da derivada, nós vamos obter f' de x, que vai ser igual a n, ou seja, menos 1, que multiplica 1 menos x elevado a n menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. E vezes a u'. Lembrando que se a função u é dada por 1 menos x, sua derivada u', então virá de fazermos derivada do 1 é zero. Derivada do menos x será menos 1. Então, aqui nós vamos ter vezes menos 1. Então, melhorando a escrita desta expressão, nós vamos ter f' de x, que vai ser igual a menos vezes menos, mais 1, que multiplica 1 menos x a menos 2. Muito bem, por enquanto vamos deixar assim. Vamos agora em busca da segunda derivada, f duas linhas de x. Bem, para derivar, vamos utilizar o mesmo modelo anterior, ou seja, u elevado a n, com a derivada n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Então, nós vamos ter aqui, menos 2 é o nosso n. Então, nós vamos ter menos 2 vezes 1 menos x elevado a menos 2. Menos 1, menos 3. E vezes u', que já sabemos ser menos 1. Então, a f duas linhas de x vai ser dada por menos e menos mais 2, que multiplica 1 menos x elevado a menos 3. Vamos agora em busca da terceira derivada, f' de x, que vai ser igual a... Bem, já entendemos o processo, né?
Vamos mais uma vez nos servir do modelo de derivação anterior. O n menos 3 irá multiplicar, então, menos 3 vezes a função anterior, ou seja, 2, que multiplica 1 menos x, elevado a menos 3 menos 1, menos 4, e vezes o nosso linha, já conhecido, que é menos 1, nos levando a f3' de x, que vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1 menos x elevado a menos 4. Mais uma, então. f4, ou seja, a quarta derivada em função de x. Novamente, o n multiplicará, então, menos 4 vezes 3 vezes 2. E aqui nós temos 1 menos x elevado a menos 4 menos 1, menos 5. E vezes menos 1, que é o linha. Então, f4, ou a quarta derivada, em função de x, vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1 menos x elevado a menos 5. Vamos parar um pouquinho e voltar aqui no polinômio de Maclaurin. Veja que nós precisamos de f de zero, f' de zero, f duas linhas de zero. Então, já podemos aproveitar e realizar as substituições. Para isso, nós vamos melhorar mais um pouquinho a escrita de cada uma dessas derivadas. Nós vamos ter, então, f' de x, que pode ser escrita como sendo 1 sobre 1 menos x ao quadrado. F duas linhas de x, que pode ser escrito como sendo 2 sobre 1 menos x elevado a 3. Já f três linhas de x, como sendo, poderíamos pôr 6, mas nos interessa aqui 3 vezes 2, vamos completar com vezes 1, sobre 1 menos x elevado à quarta. E, finalmente, f4, ou a quarta derivada em função de x, como sendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 menos x elevado à quinta. Bem, substituindo então f' de zero, se bem que nós precisamos também da f de x. Então, vamos escrever aqui, f de zero vai ser 1 sobre 1 menos 0, ou seja, vai ser 1. E aqui f' de zero vai nos levar a 1 sobre 1 menos 0 ao quadrado, que vai ser 1 também. E nós temos a sequência f duas linhas de zero, que vai ser 2 sobre 1 menos 0 ao cubo. Ou seja, aqui nós vamos obter 2. f três linhas de zero, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Penso eu que talvez isto nos lembre 3 fatorial, sobre 1 menos 0 a quarta, ou simplesmente 3 fatorial. E já que escrevemos 3 fatorial aqui, e por que não escrever na anterior 2 fatorial? E antes 1 fatorial. Bem, prosseguindo mais um pouquinho ainda, nós temos na f4, em função aqui de x valendo zero, em que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 pode ser escrito como sendo 4 fatorial sobre 1 menos 0 a quinta, ou seja, simplesmente 4 fatorial. Então, agora com esses resultados, nós podemos voltar aqui para a busca do nosso polinômio de Maclaurin. Então, vejam só, nós temos aqui as derivadas, percebam só, a f', f duas linhas, f três linhas e a f4, que seria f4' ou a f4 na quarta derivada. E os seus resultados. Então, tudo isso nós vamos expressar na tela anterior. Então, fazendo isso, nós temos, então, a f' de x, que vai ser dado por, lembre que nós vamos buscar a f' que obtivemos aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Vamos escrever ali. 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E nós precisamos das demais derivadas também. Mas antes de fazer isso, já vamos escrever aqui os resultados. Na f de zero, nós tínhamos e temos o número 1. Na f' de zero, nós temos o 1 também. Nós temos a f duas linhas de x, que é dado por, lembre que nós encontramos 2 sobre 1 menos x ao quadrado. E f duas linhas de zero nos levou a, lembre que é
2 fatorial. E nós temos a f3', ou a terceira derivada, em função de x, que encontramos 3 fatorial sobre 1 menos x ao cubo. Na verdade, aqui é a quarta. Então, vamos só retornar aqui as escritas. Na segunda derivada, elevado ao cubo e depois elevado à quarta. Então, precisamos fazer este ajuste ali na escrita das nossas derivadas. Uma vez que ajustado está, então nós temos ao cubo, aqui a quarta, com f3, né, terceira derivada, com o zero sendo o valor do x, vai nos levar simplesmente a 3 fatorial. Já na f4, em relação a x, nós vamos ter, lembrem que nós encontramos 4 fatorial. Isto sobre 1 menos o x à quinta. Então, f4, quando consideramos o ponto x sendo zero, ou x sendo zero, vai nos levar simplesmente a 4 fatorial. E agora podemos pensar o seguinte, apenas para que você lembre, nós retiramos cada uma dessas expressões e valores destes cálculos intermediários que nós fizemos. Vejam só, f4, 4 fatorial sobre 1 menos x à quinta, cujo resultado, quando substituímos por zero, é 4 fatorial. Então, é precisamente o que nós escrevemos por último aqui. E nos interessa a késima derivada em relação a x. E se nós nos concentrarmos no que nós obtivemos anteriormente, veja que nós temos 4 fatorial no numerador quando temos a quarta derivada, 3 fatorial no numerador quando temos a terceira derivada. Então, na késima, no numerador, nós vamos ter k fatorial. E sobre 1 menos x, veja que quando é a quarta derivada, o expoente do denominador é 5. Quando é a terceira derivada, nós temos o expoente do denominador, que é 4. Então, na késima, nós vamos ter k mais 1. E na substituição para x valendo zero, nós vamos encontrar simplesmente k fatorial. Na quarta derivada, o resultado era só 4 fatorial. Na terceira derivada, só 3 fatorial. Então, na késima, o resultado é só k fatorial. E com isso, nós podemos, então, escrever aqui o polinômio de Maclaurin de 1 sobre 1 menos x, utilizando o modelo que definimos anteriormente. Então, Pn em função de x vai ser f de 0, que nós sabemos ser 1, mais f' de 0, nós sabemos ser 1 também, vezes x, mais f duas linhas de 0, que nós sabemos ser 2 fatorial, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais na f3 linhas em relação a 0, nós já sabemos que é 3 fatorial, vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Novo padrão também já está surgindo. Aqui na f4, na quarta derivada, nós temos 4 fatorial vezes x à quarta e sobre 4 fatorial também. Mas e assim vai prosseguir até nós termos a fn, ou seja, a f. Aqui nós vamos ter, então, a f de n de 0 nos levou a k fatorial aqui no finalzinho. Então, vamos escrever ali. K fatorial sobre 1 menos x elevado a k mais 1. Bem, observe o seguinte. Isto tudo vezes no denominador por n fatorial, que é k fatorial. Então, vamos só melhorar um pouquinho aqui a nossa escrita para podermos chegar aqui. Então, fazemos o seguinte. No finalzinho aqui, nós vamos já partir para a conclusão. Como assim, professor? Veja só. Nós vamos simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial. Quando nós chegamos na késima situação, nós vamos ter, então, assim. Nós vamos ter k fatorial, que é a nossa f na enésima derivada, f de n no ponto zero, então é o
k fatorial. E vezes x elevado a n, que vamos preservar, sobre, e nós temos ali o n, que é k fatorial. Então, quando simplificamos, nós chegamos no x elevado a n. Portanto, esse polinômio de Maclaurin pode ser reescrito assim, Pn em função de x, como 1 mais x mais, veja, só x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e assim prossegue até nós chegarmos em x elevado a n, levando em conta que nós temos um n, vamos escrever aqui com um pouco mais de distância, então só vamos estender, com o nosso n, tendo o valor 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Bem, e se a função f possuir derivadas de todas as ordens em x0 igual a 0, isto é apenas um lembrete que nós podemos encontrar a série de Maclaurin recorrendo à série de Taylor. Essa série se chama série de Maclaurin, da função f. E ela pode ser representada por, então nós vamos escrever aqui como que genericamente podemos expressar a série de Maclaurin. E é o somatório com o k variando de 0 até o infinito, em que nós vamos ter f na késima derivada, no ponto 0, com x elevado a k. E isto dividido por k fatorial. E que vai ser igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f duas linhas no ponto 0 vezes x ao quadrado sobre 2 e assim sucessivamente, chegando à késima derivada fk no ponto 0 para x elevado a k. E isto tudo dividido por k fatorial. Mas, e como é uma série, prossegue indefinidamente. E lembrando que o enésimo polinômio de Maclaurin é a enésima soma parcial da correspondente série de Maclaurin. Assim, a série de Maclaurin de 1 sobre 1 menos x, que acabamos de buscar seus elementos, poderá ser expressa por somatório, com o k variando de 0 até o infinito. E veja só, nós temos já uma conclusão aqui, com x elevado a k, sendo igual a 1 mais o x ao quadrado, mais, e assim prossegue, até nós passarmos por x elevado a k e prosseguindo novamente até o infinito. Ok, galera? Bem, com este resultado, então, com essas conclusões e considerações e conceitos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Veja só que pena, né? Mas desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!